Opa, bom, antes de começar o vídeo eu já queria pedir para vocês se inscreverem no canal para fortalecer o projeto, já deixarem o like aqui no vídeo para chegar em mais pessoas e nos sigam nas outras redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição. E bora pro vídeo. A galera fala que eu não gosto do Freud, eu sou fã do Freud, tá? Por quê? Porque nessa época ele escreveu um artigo falando assim, ó, o título do artigo é Por uma psicologia mais científica. Um projeto de uma psicologia científica, uma parada assim. Porque até então era muito místico. Muito místico, muito espiritual, muita coisa assim. Isso aqui. E antes do Carral publicar isso daí, de mostrar que o cérebro é assim, no artigo o Freud desenhou uma proposta muito parecida com isso, cara. Caralho. Ele já tinha mais ou menos uma ideia. Ele era neurologista, o Freud, era médico. Né? E depois ele escreveu também um outro artigo que ele falou assim: muito provavelmente a gente aprende e associa informações por meio do fortalecimento de conexões entre os neurônios. Os neurônios são conectados, é como uma rede. É como uma célula conversa com a outra e vira tipo uma circuitaria. Então ali eles ficam conversando um com o outro e vira uma circuitaria. O Freud escreveu isso, cara, em 1870 e tanto, 1880 e tanto. E em 1970 se mostrou que era assim. Falou, um cara fez um experimento e falou assim, ó, quando você aprende, você aprende uma informação, os neurônios que se conectaram para você associar aquela informação, eles se fortalecem entre si e eles ficam mais amiguinhos. Eles se ativam mais fácil junto. É como quando você está num campo de grama e você passa sempre pelo mesmo lugar e a grama morre ali. Fica um trilho. No seu cérebro, quando você aprende alguma coisa, fica marcado um trilho. A gente chama isso de engrama, que é o lugar onde ficam as memórias. E a gente consegue enxergar isso? Não, ainda não. A gente consegue saber qual população de neurônios dispara quando, por exemplo, você aprende uma informação. Você, com um camundongo, aprende que isso daqui é perigoso para ele. Existe uma população de neurônios na amígdala dele que dispara para avisar ele que aquilo é perigoso. Mas o caminho em si... Porque eu acho que um dia, sei lá, daqui 200, 300 anos, não sei, a gente vai conseguir visualizar onde é que tá o caminhozinho, a memória Cara, e tal. O Elon Musk ele tem um projeto chamado Neuralink. Mas aí é ele, loucura, né? Que ele falou que em algum momento a gente vai conseguir transplantar a memória para as pessoas. E para fazer isso, por exemplo, eu tenho uma memória, eu sei dessa historinha do Freud. Você não sabe. Existe uma circuitaria que essa informação tá numa circuitaria de neurônios no meu cérebro. Para eu botar isso em você, vai ter que tirar essa circuitaria e botar no seu cérebro. Cara, eu acho muito maluco isso, mas vai saber, né? O cara é louco também, né? Os caras vão e o Elon Musk fazer. é maluco, né? Vai saber o que vai O fazer. Matrix era assim, né? Só que era num disquete, né? A informação de Kung Fu, aí. Mais ou menos aí, mais ou menos isso. E aí nessa época tava acontecendo isso e o Freud escreveu. Então o Freud era um cara muito científico. E ele tinha essa ideia, porque assim, na época dele não se sabia nada, cara, do que acontecia no cérebro de uma pessoa com depressão. Ele teorizou em cima. Isso é uma coisa do caralho que eu vi no teu Instagram, que até então os caras abriam o cérebro da pessoa deprimida e não conseguiam ver nada, cara. Né? Tava um cérebro normal. O Alzheimer era um cérebro podre, era um cérebro tudo morto, pequeno, murcho. O pessoa com vício, com esquizofrenia, você não enxergava nada a olho nu. Por quê? Porque a alteração tá na circuitaria. Então achavam que era um problema de caráter. Pô, essa pessoa aí é mau caráter, fica se fazendo, sei lá o que. Não. Existe uma alteração de circuitaria, que só foi possível entender com o advento da neuroimagem, na década de 80. Então, assim, a terapia clássica, que é chamada de psicanálise, ela evoluiu muito, ela contribuiu bastante até a década de 50. Depois, muito pouco foi produzido. Tá? E quem diz isso nem é eu. É esse Eric Kandel, que é um fã do Freud e é um neurocientista que ganhou um prêmio Nobel na década de 2000 por mostrar como as nossas memórias são armazenadas. Ele é vivo hoje. E ele fala isso num livro, ele fala a psicanálise evoluiu muito até a década de 50 e depois disso não contribuiu mais. E se você gostou do vídeo e ainda não deixou o seu like, agora é a hora de ajudar o canal. Se inscreva e deixe aqui nos comentários qual outro episódio você quer ver em cortes. E até o próximo vídeo.